Bom dia, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Inicialmente eu quero expressar as nossas condolências às famílias enlutadas que nesta semana cumpriram o doloroso dever de sepultar um ente querido. Recebam todos o nosso abraço, um abraço da Segunda Igreja Batista em Barra do Piraí. Quero também dizer, meus irmãos, que estamos trabalhando para termos um espaço infantil primoroso. Você que tem criança, filho, neto, sobrinho, entenda que a sua igreja valoriza o trabalho com crianças. Normalmente, em muitas igrejas, o espaço separado para as crianças é o espaço no fundo da igreja, um espaço que não é o adequado, e nós estamos buscando transformar o último andar do nosso prédio em um espaço dedicado exclusivamente para as crianças. E eu creio que isso é uma direção de Deus, e eu peço ao irmão que contribua, que coopere, que seja sensível, porque o mundo está investindo de forma covarde até contra as crianças. Então nós estamos nos preparando para que o trabalho tão forte que é feito ali no espaço Vida, um espaço que foi ocupado no período da pandemia e que continuou sendo o espaço das crianças e que obviamente não é o melhor local, porque acolhe ali crianças de várias idades, não há condições de fazer uma ornamentação adequada, de modo que, e ainda mais considerando-se o período do calor, não é, que fica um calor muito intenso, e eu não entendo razoável estarmos aqui no período do calor, bem aconchegados, com ar-condicionado, com refrigeração, e as nossas crianças ali suando intensamente. Então, deixo essa palavra não só de informação para a igreja, mas também de demonstração da visão que a gente está dando para a nossa comunidade, não é? Os irmãos apoiam essa ideia, amém? Porque já está sendo feito, gente. Está sendo feito e a gente quer valorizar. Você, pai, mãe, você que está aqui, saiba que a igreja valoriza o trabalho com as crianças. Por fim, eu quero dizer que na quarta-feira não pudemos dar sequência à série de reflexões que estamos fazendo sobre o Espírito Santo, pelo fato de que não me senti bem e me pareceu razoável, excepcionalmente, ficar em casa. Mas, querendo Deus, na quarta-feira, vem estar conosco e nós vamos então dar continuidade à série de estudos que estamos fazendo sobre o Espírito Santo, intitulado Bem-vindo, Espírito Santo. Posto isto, quero lhes convidar a que abram suas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Leia os versos 13 e 14 e vamos nos debruçar um pouco sobre estes dois versículos com o tema da reflexão o seguinte: avançar é preciso. Avançar é preciso. Irmãos, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, um pouquinho de grave, por favor. Uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam
e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Verso 13, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nos debruçamos diante da Tua palavra e pedimos ao Senhor que o Senhor nos fale nesta manhã, que o Senhor possa usar o pregador para trazer uma palavra de encorajamento, uma palavra de direção, uma palavra de empenho para toda a nossa comunidade da Segunda Igreja Batista. Pai, eu quero estar escondido atrás da cruz de Cristo. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Já por 3 domingos, nós trouxemos aqui uma série de reflexões sobre o tema a bênção de falarmos a mesma língua. E quem esteve aqui no primeiro domingo do mês, dia de ceia, nós nos debruçamos no capítulo 11 do livro de Gênesis, no qual nós aprendemos sobre a Torre de Babel e nos deparamos com uma magnífica afirmação. Uma afirmação que se aplica em qualquer circunstância, seja para coisas boas ou para coisas ruins. E a afirmação é aquela que está no versículo 6 do capítulo 11 do livro de Gênesis. O povo é um, e todos têm uma só língua. Isto é o que começam a fazer. Agora, não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Estamos diante de um princípio, o princípio de que o povo unido jamais será vencido. Não há restrição quando o povo se une, é o que a palavra diz. Por isso nós conversamos aqui sobre a bênção de falarmos a mesma língua. Falar a mesma língua não é concordar em tudo. Obviamente que nesta comunidade, com tantas pessoas, nem todos concordam com tudo. É natural que esta comunidade tão ampla encontre uma variedade de compreensões acerca de muitas coisas. No entanto, naquilo que é fundamental, naquilo que é essencial, não cabem vozes distantes. Nós precisamos ser unidos, precisamos ter a mesma linguagem. É natural, por exemplo, eu não concordo com a cor, ou eu não concordo com o volume, eu não concordo com a ornamentação. Isso é periférico. Mas naquilo que é essencial, precisamos ter a mesma linguagem. Precisamos falar a mesma língua. E quando eu digo isto, irmãos, eu estou me referindo aos alvos da igreja, aquilo que justifica a existência desta comunidade. A igreja não existe para construir prédio é uma contingência. Ele é decorrência de outras coisas. O alvo da igreja foi, e sempre será, fazer Jesus conhecido, pregar o evangelho com todo o empenho, com toda a paixão, com todo o zelo. Diante então
dessa compreensão de que precisamos falar a mesma língua, eu quero finalizar essa série com esse tema. Avançar é preciso. A carta de Paulo à igreja de Filipos é uma das mais belas cartas de Paulo. E há pelo menos 2 elementos que fazem desta carta uma carta distinta. Em primeiro lugar, é a carta mais pessoal escrita pelo apóstolo Paulo. A abundância de referências à primeira pessoa do singular confere a esta carta a marca da pessoalidade, da subjetividade. Paulo fala à igreja de Filipos como quem abre o seu coração. É uma carta pessoal. E a segunda marca que dá destaque a esta carta é o fato de que é das cartas que emanam da pena do apóstolo Paulo, aquela na qual ele mais fala sobre alegria. Quando nós lemos a epístola de Paulo, flui, jorra, como a fonte que jorra água cristalina, a abundância de referências à alegria. Por exemplo, no capítulo 1, verso de número 18, mas que importa, contanto que Cristo seja de qualquer modo anunciado, ou por pretexto, ou de verdade, nisto me regozijo, sim, e me regozijarei. Quando chegamos ao capítulo 3, no verso 1, o apóstolo Paulo escreve a epístola dizendo: quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Quando chegamos ao capítulo 4, meus irmãos e minhas irmãs, no versículo 4, Paulo diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Esta afirmação de que é esta carta na qual Paulo mais fala sobre alegria, poderia não ser uma afirmação que merecesse destaque, não fosse o fato de que, quando ele a escreveu, ele estava no cárcere, ele estava numa prisão, ele estava encarcerado. Ele diz isso no capítulo de número 1, versos 12 e 13. Desejo, portanto, irmãos, que saibais que tudo o que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho, de tal maneira a ficar evidente para toda a guarda do palácio e para todos os demais que é por causa de Cristo que estou na prisão. Falar de alegria sem sofrimento, sem desconforto é fácil, mas aqui Paulo fala de alegria estando no cárcere. É a voz que ecoa do cárcere frio. Isto porque, durante a sua prisão, Paulo escreveu esta, e bem como a carta aos Efésios, Colossenses e Filemão. Eu tive o privilégio de conhecer o cárcere de Paulo em Roma. Uma gruta fria, baixa. Eu precisei entrar curvado, úmida, escura. Está ecoando um pouquinho aqui, irmão, por favor. Uma gruta que por si só deprime, uma gruta que por si só traz um sentimento ruim. E lá do cárcere,
Paulo não dá uma palavra de queixa, não dá uma palavra de lamento, não dá uma palavra de tristeza, não dá uma palavra de desespero, mas ao contrário, lá do cárcere, o apóstolo Paulo diz: regozijai-vos. Paulo lidou com pessoas tomadas pelo sentimento perverso de inveja. Capítulo 1, verso 15. Alguns pregam a Cristo por inveja e porfia. Há pessoas que têm inveja. Pessoas que se ressentem mais com o progresso do outro do que com o seu próprio fracasso. Paulo lidou com isso. É para esta igreja, irmãos, que o apóstolo Paulo escreve esta máxima extraordinária: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Capítulo 1, verso 21. E no texto lido inicialmente, nós podemos extrair 3 ideias, que tem a ver com a ideia de avançar, e que se inserem na temática dessa manhã. Avançar é preciso. O texto de Filipenses 3, versos 13 e 14, o texto aponta para 3 dimensões ou 3 perspectivas. Uma se liga à outra. Ele fala de passado, ele fala de futuro, e ele fala de propósito. Qualquer perspectiva da igreja e do ministério precisa ser considerada a partir desse triângulo que encontramos nestes 2 versículos. Portanto, avançar é preciso. E, em primeiro lugar, para avançar, é necessário deixar o passado no passado. O verbo que nos ajuda a entender essa ideia está no verso 13. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ninguém avança sem resolver passado. Esquecer é verbo que só se aplica ao pretérito, ao passado. Ninguém esquece o futuro. Precisamos entender que para avançar, seja como igreja, seja na vida pessoal, é necessário deixar o passado no passado. Quero que você entenda que o inimigo é mestre em conjugar os verbos no pretérito. Ele é acusador. Busca fazer viva na sua memória as lembranças daquilo que você foi ou fez. Ninguém avança se não tratar o passado, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E algumas coisas que a gente precisa aprender a esquecer. Esquecer o pecado. Pecado confessado é sempre pecado perdoado. Mas eu quero que você entenda que não basta confessar, é preciso deixar. É preciso deixar muitas vezes aquele pecado de estimação. Quantas pessoas que na sua vida privada, na sua intimidade, desenvolvem uma relação terrível de escravidão com o pecado de estimação.
Não temos ideia da quantidade de homens e mulheres escravizados pela pornografia. São escravos que lidam com o imaginário da sua visão de um celular ou de um computador, e aquilo que lhes entra na mente constrói um sentimento que desemboca numa atitude. A minha Bíblia diz, no livro de Provérbios, capítulo 28, verso 13, na Nova Versão Internacional: quem camufla as suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Não basta reconhecer, é preciso confessar. Não basta reconhecer e confessar, é preciso abandonar. Meus irmãos, avançar é preciso. E para avançar, eu lhes trago nesta manhã, na sólida convicção da investidura do Espírito Santo de Deus, a exortação para que você abandone o pecado. Aquele que se considera perfeito deve saber que está enganando a si mesmo. Avançar é preciso. Avançar é preciso. Não apenas esquecer o pecado, mas também esquecer decepções. E levantamos essas situações porque elas escravizam. É como se o indivíduo fincasse uma estaca naquela situação de pecado e de decepção, uma âncora lançada numa situação que impede a pessoa de avançar. Esquecer decepções. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O apóstolo enfrentou decepção. Ele diz lá no capítulo 4, meus irmãos, da segunda carta a Timóteo, versos 16 e 17, ele diz assim: na minha primeira defesa, 2 Timóteo 4,16, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Chama sua atenção para o verso 16, mais uma vez. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Há pessoas aqui que têm esse tipo de queixa. Ninguém me visitou, ninguém me acolheu, e o indivíduo não se dá conta de que este sentimento, provocado por um pensamento equivocado, gera um comportamento proporcional. Isto porque o pensamento é que gera o sentimento. E o sentimento gera o comportamento. Quantas pessoas decepcionadas, que fazem um altar de memória da sua decepção, e não conseguem avançar.
esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Um dos maiores relatos de traição e decepção da história nos vem da Roma Antiga. No dia 15 de março do ano 44 a.C., uma conspiração brutal foi tramada em Roma. O general Júlio César havia sido proclamado ditador vitalício de Roma. E muitos dos que faziam parte do governo temiam a instauração de uma terrível tirania. Aproximadamente 60 senadores tramaram a morte de Júlio César. E foram em bando, com um homem chamado Caio Cássio Longino e Marco Júnior Brutus, que era filho adotivo de Júlio César, ou, como alguns dizem, um filho ilegítimo de Júlio César, e os dois estavam liderando aquela trama contra Júlio César. Então, logo a reunião se iniciou, cercaram Júlio César, que estava acomodado em sua poltrona, e começaram a esfaqueá-lo. Essa história de esfaqueamento é antiga. Disse que neste momento, depois de receber 23 facadas, Júlio César, ensanguentado, olha para os seus algozes e vê ali aquele que foi seu filho adotivo, Marco Júnior Brutus. E diante daquela cena, bradou ele: até tu, Brutus. Na verdade, essa frase é uma criação de William Shakespeare, na tragédia intitulada Júlio César, escrita em 1599. Mas serve como ilustração de uma pessoa que se decepcionou. Você já se decepcionou? Já se decepcionou? Davi se decepcionou. Se você ler o Salmo de número 55, que é um salmo que trata de decepção. Decepção pressupõe algum vínculo. Decepção pressupõe alguma relação afetiva. Ninguém se decepciona com quem não conhece. A decepção pressupõe algum tipo de proximidade. E lá no Salmo 55, Davi retrata dizendo, a sua decepção dizendo: não era o inimigo que me afrontava, senão eu teria suportado. Nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Verso seguinte, por favor. Praticávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. Mas eras tu, meu amigo íntimo. Alguns sugerem que o Salmo 55, Davi o compôs no contexto da decepção que teve com o filho chamado Absalão, que se punha na entrada da cidade e roubava literalmente o coração das pessoas. Que decepção! Avançar é preciso, mas para avançar, precisamos esquecer pecado, precisamos esquecer decepções, precisamos esquecer mágoas.
Eu acredito que todos nós aqui já fomos feridos e magoados. Sim ou não? Você já foi magoado? Mas provavelmente você também já foi o sujeito da mágoa, o agente da mágoa. Mágoas intencionais e mágoas involuntárias. Paulo, o apóstolo, que escreve para a igreja de Filipos e diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele lidou com mágoas. Por exemplo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 14, ele faz referência a um homem chamado Alexandre, que trabalhava com latão, chamado latoeiro. E ele diz: causou-me muitos males. Muitos males. Ou seja, esse tal de Alexandre magoou muito o coração de Paulo. Mas para avançar, é preciso esquecer. Estão comigo até aqui? Amém, gente? Mas ainda, para avançar, e avançar é preciso, precisamos esquecer dores. Dores. Perdas. Há pessoas que estão em luto há 5 anos. Há pessoas que estão de luto por 10 anos. Ou seja, ficaram presas a uma experiência dolorosa, ficaram ancorados a uma dor do passado e não conseguem avançar. Eu creio, irmãos, que a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração nesta noite visa alcançar algumas pessoas, se não muitas. Esquecer dores. Billy Graham, grande pregador, ele disse uma coisa que eu achei muito interessante. No deserto, você descobre 3 coisas: quem é seu amigo, quem é você e quem é Deus. Dores de perdas, dores de casamento destruído, dores de traição, dores de decepção. Max Lucado, em um dos seus livros, ele diz: mesmo que você nada ouça, ele está falando. Mesmo que você nada veja, ele está agindo. Com Deus não há acidentes. Então, para avançar, é preciso esquecer. Esquecer dores. Romper a corrente invisível que nos atrela a experiências dolorosas do passado. Mas ainda, irmãos, estão comigo até aqui? Eu disse que o texto nos oferece 3 perspectivas. Estou falando da primeira. Tem a ver com memórias. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ninguém esquece o que vai acontecer amanhã. Talvez eu esteja falando a pessoas aqui que não têm mais o brilho que tiveram outrora, porque ficaram presos. E em nome de Jesus, nessa manhã, nós vamos encerrar o culto daqui a pouco, e eu quero lhe desafiar a intencionalmente cortar essa corrente invisível
que lhe aprisiona, esse canal que lhe suga todo o vigor. É preciso esquecer. Esquecer na Bíblia não é não lembrar. Esquecer significa uma atitude de quem diz: eu não vou me permitir mais ser escravo desta situação. Mas ainda é preciso esquecer deslealdade. Deslealdade é uma das feridas mais comuns no ministério. Eu ouvi recentemente o depoimento de um pastor pregando, uma igreja grande, 30 mil membros, e ele contando que um pastor na sua igreja, que ele deu tanto apoio, elogiou tanto, deu tanta oportunidade, incentivou tanto, capacitou tanto, e depois aquele pastor que se encheu, que se ensoberbeceu, foi desleal e saiu da igreja levando um grupo grande de pessoas. Quando eu vi aquele pastor idoso, 71 anos, contar essa experiência, eu fiquei pensando como a dor da deslealdade é capaz de manter a pessoa presa num passado. Eu leio na minha Bíblia, capítulo 25 de Provérbios, verso 19. Como dente quebrado e pé deslocado, assim é a confiança no desleal no tempo da angústia. Provérbios 25, 19. Deslealdade. Por fim, da primeira parte do sermão, amém? Em quinto lugar, é preciso esquecer vitórias. Como assim, pastor? Porque assim como a decepção, a traição, a mágoa, a deslealdade, tem a capacidade de aprisionar a pessoa, mas também as vitórias têm essa possibilidade. Ou seja, é a realidade de quem fica celebrando o passado de vitória, e muitas vezes inconscientemente transformando as vitórias do passado em um tótem, em um altar de adoração, podendo esconder um sentimento de vaidade, de soberba, como se as coisas acontecessem por nossa capacidade. É bom olhar para o passado de vitória, se esta visão se constituir em inspiração para o futuro. Caso em contrário, nós estaremos adorando um monumento a nós mesmos. Aí eu ouço o apóstolo Paulo dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versos 4, 5 e 6. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, verso 4. É por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de quem? De quem? Vem de Deus. Esquecer vitórias. Ficar olhando para o passado vitorioso, irmãos. O indivíduo pode ficar preso, ancorado. Então é preciso esquecer. Eu lhes disse que o texto nos oferece 3 perspectivas. Primeiro, uma voltada para as memórias. A segunda tem a ver com visão. Se esquecer é verbo que se aplica ao passado. No verso 13 de Filipenses capítulo 3, há um segundo verbo.
avançando para as que estão diante de mim. Sabe o que é isso? Visão. O que está colocado aqui significa aquilo que o atleta faz quando se lança para frente na corrida com todas as suas energias esticadas ao máximo. A ideia do verbo é essa: avançar. É como o atleta que está correndo. Avançar sem visão leva a lugar nenhum. Avançar significa ter visão. Leia o Provérbios, capítulo 29, verso 18. A palavra de Deus diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é fiel. Palavra que aparece traduzida lá por profecia, significa uma visão, isto é, um sonho, uma revelação, um oráculo, uma visão. Paulo, não obstante no cárcere, fala das memórias. E lá do cárcere, ele diz, avançando. O apóstolo Paulo conseguia olhar por cima das grades que o aprisionavam. Via além, tinha visão. E o que é visão? Bill Hybels, autor de farta produção, ele diz o seguinte, que visão é um retrato do futuro que produz paixão nas pessoas. Isso é visão. Visão é a arte de enxergar coisas invisíveis. Isso é visão. Se a sua visão é para um ano, plante trigo. Se a sua visão é para uma década, plante árvores. Se a sua visão é para toda a vida, plante pessoas. Visão. Olhar para o futuro. Entender que o bem mais precioso que nós temos é o tempo. Você não pode vender tempo. Todos nós temos a mesma quantidade de tempo. A questão é, você faz do seu tempo valioso ou faz do seu tempo banal? Avançando. Visão. Se chegamos até aqui, irmãos, é porque houve visão. Eu entendo que as pessoas não contribuem para uma igreja mais do que contribuem para uma visão. Visão gera motivação. E eu aprendo que o motivado vence o inteligente. Tem gente que é muito inteligente, mas não é motivado. Tem gente que é motivado, não é tão inteligente, mas quem é que vence? Você já lidou com gente desmotivada? Contagiante, não é verdade? Alguém disse, eu estava vendo uma palestra uns anos atrás, que uma pessoa desmotivada, ela contagia um raio de pessoas ao redor dela. Tem gente que é muito desmotivada. Você vai contar uma visão, vai contar um projeto, aí ele diz assim, mas está tão difícil. Eu já tentei também. É um desmotivado. Meus irmãos e minhas irmãs, memória
propósito ou visão. Em terceiro lugar, propósito. Prossigo para o alvo. É propósito. Não basta esquecer, não basta prosseguir, mas sim prosseguir para um alvo, para um propósito. E Paulo diz, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que move um atleta é o propósito. E é essa ideia que Paulo está transmitindo aqui. A mesma ideia nos vem do livro de Hebreus, capítulo 12, versos 1 e 2. E eu estou caminhando para o fim da minha fala nessa manhã. Estão comigo até aqui, meus irmãos? Amém? Para avançar, é necessário compreender o nosso propósito. Viver sem propósito é viver sem sentido. Propósito dá gás, propósito dá ânimo, propósito dá alegria. O escritor aos Hebreus, no verso 1 e 2 do capítulo 12, diz: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Ninguém avança se não deixar pecado. Há pessoas que barganham com o pecado, que dialogam com o pecado. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, desprezando a afronta, sentou-se, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. A ideia que Paulo utiliza é a mesma do escritor aos Hebreus. Propósito, propósito, propósito. Eu quero encerrar a mensagem dessa manhã fazendo referência às Olimpíadas que aconteceram em 1984, em Los Angeles. Aquelas Olimpíadas foram especiais porque foi a primeira vez que houve uma maratona feminina. Talvez você não se lembre da ganhadora daquela Olimpíada. Uma mulher, uma atleta norte-americana chamada Joan Benoit Samuelson. Você não se lembra dela. Não sabe quem é a vencedora da primeira maratona feminina nas Olimpíadas de Los Angeles em 1984. Mas você vai se lembrar de uma pessoa. A atleta que chegou em 37º lugar. 20 minutos depois da campeã. O nome dela, Gabrielle Andersen. Chegou em 37º lugar. Para a história não entrou a imagem da ganhadora, mas entrou a imagem desta mulher que você vai ver agora. Se você não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, engatinhe. Se não puder engatinhar, arraste-se. Mas não desista.
ficar em pé. Seja liberto do vitimismo, do pensamento vitimista. Talvez alguns aqui neste auditório estejam sendo enredados por um pensamento vitimista. Olham para a sua doença, para as suas limitações e ancorados estão nelas. Nessa manhã, eu quero lhe desafiar a cortar essa corrente. Vem aqui à frente, se Deus tem falado ao seu coração, quero orar por você. Vem em nome de Jesus. Venha corajosamente em nome de Jesus. Eu creio que a palavra desta manhã é libertadora. É libertadora. Para que essas correntes que Satanás tem lançado na sua mente, do texto sagrado ouvimos, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Cheguem mais à frente, por favor. Cheguem mais à frente. Alguém mais quer vir aqui? Como disse, eu creio que a palavra dessa manhã é libertadora. Significa, amigo, que você vai precisar arrancar essa estaca que ficou presa numa decepção. Corta a corrente. Corta a corrente. Significa que você vai precisar cortar aquela corrente de uma traição. Alguém que você confiou, que prejudicou você, que lesou você. Precisa cortar essa corrente da mágoa, Eu creio que essa é uma manhã de libertação. Curva a sua cabeça. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Senhor Deus, eu creio que a palavra desta manhã tocou vários corações. Talvez aqui alguns irmãos que ficaram aprisionados a uma experiência ruim do passado. E parece que não conseguem avançar, que ficaram presos a uma decepção.
há uma deslealdade, há uma mágoa, há uma traição. Mas eu quero pedir, em nome de Jesus, que o Senhor vá cortando agora todas as correntes. A corrente que leva a pessoa a ser vitimista, viver pensando e tendo pena de si mesmo, que não celebra vitórias, mas se alimenta de fracassos. Oh Deus, oh Deus, na simplicidade deste culto, ministra agora, Senhor, de forma personalizada, a libertação que alguns aqui estão precisando. Que a palavra do irmão Paulo, que estava no cárcere, que tinha tudo para reclamar, para murmurar, mas brada de forma eloquente: regozijai-vos sempre no Senhor. Que esta palavra seja de inspiração para todos nós. Pai, eu quero pedir de uma forma muito sincera que esses irmãos que vão voltar para os seus lugares não voltem da mesma maneira. Nesta manhã o Espírito do Senhor está se revelando através da palavra. Quando a palavra é pregada, a libertação de cadeias emocionais. Ah, Senhor, cadeias emocionais são invisíveis, mas tristemente eficazes. Mas nesta manhã nós declaramos vitória em nome de Jesus. Tomamos posse da vitória em nome de Jesus. Que o Espírito Santo, de forma doce e suave, ministre em cada coração nesta hora. Não somente os que estão aqui, mas aqueles que estão também ouvindo e recebendo a palavra em casa. Oh Deus, o Senhor é o Deus da vitória, o Deus dos exércitos, que nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia, louvado seja o teu nome. Agora que vamos para os nossos lares, Senhor, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo conosco seja, e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Abençoe a pessoa ao seu lado, vá em paz. Deus abençoe.